Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Interintro. Eu sou Ed Nascimento e a gente está se aproximando do fim da nossa série de vídeos sobre felicidade. Hoje a gente vai conversar sobre a meta de fazer todo mundo feliz, de alcançar a felicidade coletiva, a felicidade para todos. Como eu disse no vídeo anterior, nós humanos somos chamados de animais sociais, mas isso não é suficiente para explicar a forma como a gente se relaciona, até porque outros animais, como abelhas, zebras e até bactérias, também vivem em grupos. Mas é claro que você sabe que nós somos diferentes e é exatamente ser diferente que faz a gente ser social de um jeito que os outros animais não conseguem ser. Uma característica que eu quero destacar é a variabilidade entre nós seres humanos. E não só a variabilidade nas características físicas, mas também no nosso jeito de viver e no habitat onde a gente vive. E isso é uma coisa que a gente consegue perceber mesmo sem ir para muito longe. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa que mora em São Paulo é bem diferente de uma pessoa que mora no Alasca. Mas essa mesma pessoa que vive hoje em São Paulo é diferente da pessoa que viveu em São Paulo 70 anos atrás. Agora, será que as abelhas e zebras de hoje se diferenciam das abelhas e zebras de 70 anos atrás do jeito que a gente se diferencia dos outros humanos? Alguns pesquisadores dizem que foi a nossa capacidade de transformar o ambiente que fez com que a gente conseguisse sobreviver, habitar e praticamente dominar quase todos os cantos do planeta. Sabendo disso, era de se esperar que a gente conseguisse encontrar a felicidade, o bem-estar subjetivo, em qualquer lugar e em qualquer época, não é mesmo? Não. O filósofo Hegel dizia que a felicidade ela fica marcada nas páginas em branco da história. Isso significa que quando a gente olha para a história, dificilmente a gente encontra momentos felizes. Pense na história que a gente estudava na escola. Era sempre guerras, escravidão e conflitos. Eu não estou defendendo aqui que isso não é importante, pelo contrário, conhecendo os erros que a gente já cometeu no passado, a gente pode se prevenir que eles se repitam no futuro. Mas é interessante a gente perceber como a felicidade, socialmente falando, não é tão evidente. No vídeo sobre felicidade ao longo da história, eu mencionei alguns pontos que eu vou retomar aqui. A felicidade aristotélica, a eudaimonia, era aquela que a gente conseguia alcançar através do uso da nossa razão para viver a partir das virtudes, que eles chamam de areté. A gente viveria de acordo com um propósito, e esse propósito ele dependia da educação, que ele chamava de paideia. Como nem todo mundo na Grécia Antiga tinha direito à educação, a felicidade então não era para todo mundo. A felicidade cristã, principalmente antes da Reforma Protestante, dependia que você conhecesse as leis de Deus para você seguir de acordo com elas e ser feliz. Dessa forma, quem não era catequizado não tinha como ser feliz. A felicidade para todo mundo, ela começou a ser defendida como meta somente no Iluminismo, lá no século XVIII. E a felicidade era entendida como a busca por maximizar o prazer e minimizar a dor para as pessoas. Os iluministas perceberam que, às vezes, o prazer de uma pessoa significa a dor da outra, e o jeito que eles encontraram para resolver esse dilema se chama princípio da utilidade. O princípio da utilidade foi proposto pelo filósofo Jeremy Bentham, e de acordo com esse princípio, todas as nossas ações elas deveriam ser realizadas buscando maximizar o prazer e minimizar a dor para o maior número de pessoas possível. Alguns iluministas chegaram a criar fórmulas matemáticas para a felicidade. Essa daqui foi proposta por Francis Hutterson. B significa benevolência, que é igual à capacidade de gerar felicidade. M é momento do bem, é o momento em que a gente tem a oportunidade de gerar essa felicidade. A C é a capacidade de amor próprio. E I é interesse. Ou seja, para gerar felicidade, a gente precisaria agir sem interesse, no momento de bem e sem deixar de se sentir bem com a gente mesmo. A gente precisa lembrar que os iluministas defendiam a ciência e a tecnologia como um caminho para chegar à felicidade. Mas nem todo mundo via o desenvolvimento científico e tecnológico dessa forma. O Rousseau, por exemplo, ele dizia que o progresso das ciências e das artes, na verdade, afastou a gente da felicidade, porque os luxos materiais, eles criavam na gente necessidades falsas. O Freud escreveu O Mal-Estar da Civilização, e ele cita que a estrada de ferro, que foi criada para reduzir as distâncias, também serve para levar o filho embora da cidade natal, assim como o navio transatlântico afasta os nossos amigos da gente. Uma reflexão que a gente pode fazer sobre esse desenvolvimento nos dias de hoje é o nosso contato com amigos e seguidores nas redes sociais, por exemplo. Se por um lado tem gente que defende que a rede social ela aproxima quem está longe, também tem quem defende que ela afasta quem está perto. Você vê a felicidade de celebridades e pessoas públicas, mas não sabe nem o nome do seu vizinho, e muito menos se ele é feliz ou não. Em muitos relacionamentos, tem parceiros que se sentem trocados pelos celulares, e várias pesquisas mostram que o Instagram é uma rede prejudicial para a nossa saúde mental. Muita gente compara a sua vida com aquelas publicações perfeitas do Instagram, apesar da gente saber que muitas delas são editadas.
A pessoa se compara e ela se sente inferior, e para diminuir essa sensação de inferioridade, ela começa a editar as próprias fotos e acaba fortalecendo esse padrão do Instagram. Tem inclusive pessoas que se submetem a procedimentos estéticos porque elas se sentem inferiores quando se comparam com as publicações do Instagram. E é triste porque essas publicações muitas vezes são irreais, elas não refletem aquilo que de fato está acontecendo. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, está escrito que um dos direitos inalienáveis do ser humano é a busca pela felicidade. Só que lá não está escrito se essa busca pela felicidade vai ser realizada individualmente ou coletivamente. E é claro que nesse caso o indivíduo se sobrepôs à comunidade. A gente passou a buscar a felicidade, cada um ao seu modo. Mas é claro que ninguém é uma ilha, e a nossa felicidade ela é influenciada pelas outras pessoas. A sociedade diz inclusive que a gente é obrigado a ser feliz, e a gente acha que tem alguma coisa errada com aquela pessoa que diz que não é feliz. E até por isso, muita gente se sente infeliz, mas não diz, porque tem medo de sofrer aquela pressão social da obrigação de ser feliz. Essa obrigação de ser feliz faz muitas pessoas agirem com uma positividade tóxica, condenando as emoções negativas em si e nos outros. É a pessoa que diz, não fique assim, você tem que ser positivo. Tem muita gente pior que você. Aliás, eu não sei de onde saiu essa história de que a gente deveria ficar feliz porque sabe que tem pessoas sofrendo mais que a gente. A positividade tóxica atrapalha as relações porque ela impede a empatia. E esse jeito de ser, ele soa ingênuo e até um pouco imaturo. O filósofo inglês Mark Kingle defende aqui nesse livro, Aprendendo Felicidade, que uma sociedade feliz é uma sociedade que não reclama e também que não promove mudanças. Então veja só, eu disse que a história é marcada por muitos momentos infelizes, mas a gente precisa reconhecer que muitos avanços sociais aconteceram exatamente porque a gente percebeu que estava infeliz e que havia necessidade de mudar, e não porque a gente ficou fugindo de emoções negativas, com uma positividade tóxica desnecessária. A felicidade hoje é definida como bem-estar subjetivo, e o nosso bem-estar depende da satisfação de algumas necessidades e também do bem-estar de outras pessoas. Pensando um pouco nessa questão das necessidades, a gente sabe que no Brasil tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm as suas necessidades mais básicas satisfeitas. Uma mudança que eu tenho percebido é que, por exemplo, as pessoas que moram em periferias e alcançam o sucesso, elas não estão mais querendo ir embora da periferia, e sim levar outras oportunidades de sucesso para a própria periferia. A gente consegue perceber isso olhando as letras de algumas músicas, por exemplo. É o caso do Rap da Felicidade, lembra dele? Ele diz assim, ó, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Outra música que menciona essa preocupação é Falcão, do rapper mineiro Djonga. Na letra, ele questiona, de que adianta eu preto rico aqui em Belo Horizonte, se meus iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte? E um terceiro exemplo dessa preocupação com a felicidade da comunidade é do Cauê, na música Iluminado. Nessa música, ele canta o seguinte, eu não ostento para quebrada ver, eu ostento para ele se espelhar. Pé no chão, eu vim de lá também, mostrando onde geral pode chegar. A nossa felicidade, o nosso bem-estar subjetivo, ele depende do acesso à moradia, educação, saúde e segurança. Não dá para falar de felicidade sem levar isso em consideração. A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, adotou um indicador diferente para medir o desenvolvimento das nações. Além do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma nação, a ONU também está olhando para o FIB, Felicidade Interna Bruta. O FIB é um indicador que possui 9 categorias que levam em consideração vários aspectos da nossa vida social. Ele leva em consideração o nosso otimismo, a nossa saúde, o uso do tempo, a educação, a renda, a relação com o governo, o cuidado com o meio ambiente, entre outras coisas. Veja que até mesmo o nível de corrupção na política afeta a nossa felicidade. Muita gente diz que a gente não deve dar o peixe, e sim ensinar a pescar. Mas pensando na felicidade como uma questão social, faz mais sentido a gente dar o peixe enquanto ensina a pessoa a pescar. Bom, eu acho que já ficou claro que a felicidade como uma meta social, ela não depende dos esforços individuais para a gente ser feliz, e muito menos da soma das felicidades individuais. Ela é uma questão mais ampla, que demanda inclusive ações políticas e atuação governamental. Bom, por hoje é isso, eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo, peço para que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau, tchau!